Bom dia, amigos, muita paz em nossos corações. Esse é o vídeo dominical postado no canal do YouTube do Grupo Espírita Fraternidade de Caieiras, onde toda semana estudamos um tema evangélico sempre analisado à luz da doutrina espírita. Eu sou Ricardo Pastore e hoje o tema de estudo é Fora da caridade não há salvação. A frase fora da caridade não há salvação foi escrita originalmente por Allan Kardec, colocada então no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele faz uma contraproposta a uma frase da igreja que diz que fora da igreja não há salvação. E justifica que não é o vínculo com uma instituição que realmente salva, mas a prática do bem. Vamos então refletir um pouquinho sobre esse assunto, pensando no que é salvação, o que é caridade e como que se salva. Uma das maiores ressalvas de cristãos de outras denominações religiosas contra o Espiritismo, que também é cristão, está no entendimento diferenciado do que seja a salvação. Para algumas religiões que acreditam na unicidade das existências da alma, a salvação é ir para o céu após a morte, depois de um julgamento em que seria determinado o seu destino com a morte. Ou você iria para o céu, ou iria para o inferno, onde sofreria penas eternas, sem possibilidades de remissão. Para uns, bastaria ter fé e aceitar Jesus como o único Salvador, não sendo tendo necessidade de obras para você conquistar a sua entrada então nos céus. Para outros, consideram ainda a necessidade de durante a vida se cumprir alguns sacramentos que são estipulados então pela própria igreja. A salvação na conceituação do Espiritismo, dentro dos seus princípios de evolução e pluralidade das existências, não se refere a um lugar, mas sim à felicidade ou plenitude conquistada pelo espírito imortal quando atinge o status evolutivo de pureza espiritual. O que equivale dizer que é um estado de plena comunhão com o Criador ou um perfeito alinhamento com as leis divinas. Salvar-se é a vivência integral das leis divinas. É a libertação pelo Espírito de suas imperfeições, não tendo mais, então, necessidade de viver em mundos materiais onde ocorre a sua evolução através das reencarnações, onde ocorre o desenvolvimento de suas potencialidades divinas. Essa salvação é entendida como uma conquista que será alcançada por todos nós, cada um no seu tempo. Quando se fala que cada um se salva, que cada um salva a si mesmo, parece significar que nós estamos nos abstendo de Jesus nesse processo, o que não é verdade, de modo algum. Jesus, nosso governador espiritual do planeta, é o nosso modelo e guia. Ele é o modelo e guia da humanidade, segundo os Espíritos nos confirmam na questão 625 do Livro dos Espíritos. Com seus ensinos e exemplos, temos apontado para nós o caminho da salvação. As leis divinas norteiam a nossa evolução. O amor é o mandamento maior da lei divina.
nós progredimos com o aprendizado do amor. Jesus nos esclarece que as leis divinas nos conduzem à salvação. Elas podem ser resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Frequentemente, a palavra caridade é usada como sinônimo de amor, mas há uma significação diferente. Tanto que no estudo das leis morais, na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec enuncia uma das leis dizendo lei de amor, de justiça e caridade. O amor é o sentimento em si, a caridade é o amor expresso em ações e atitudes concretas. Então, a caridade é o amor em movimento, é o amor em ação, conforme conceitua Emmanuel. É a expressão do amor ao próximo. Então, amamos ao próximo pela prática da caridade. O próximo é o referencial da caridade. Para amarmos ao próximo, precisamos amar a nós mesmos, com o exercício da caridade em nós, que consiste em pensar, em sentir e ter atitudes sintonizadas com os exemplos de Jesus. A caridade, segundo entendia Jesus, é pautada pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão. E não há disputa entre a caridade material e a caridade espiritual. Elas são complementares. Antes da manifestação, então, da caridade, nós precisamos edificá-las primeiro em nós. Ela é uma construção. Aí, sim, ela se torna a exteriorização de um movimento interno de íntima compaixão com que nos impulsiona a agir com misericórdia para com o nosso próximo, atendendo às necessidades dos nossos semelhantes. Se para amar o próximo, precisamos amar a nós mesmos, e o amor a Deus é desenvolvido na relação com os outros e conosco mesmo, podemos concluir com a frase de Allan Kardec: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Amamos a Deus, a nós mesmos e ao próximo de forma ativa pela caridade. Não se entende, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, ou seja, a perfeição moral, mas a única condição. Ao se colocar a caridade como primeira e única condição, fica implícito que ela abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a justiça, etc. E é a negação absoluta do egoísmo e do orgulho. A fé tem o poder de concluir essa salvação, mas a fé sem obras é vazia. Não devemos nos acomodar na fé inativa. O Espiritismo sabe que Jesus salva, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas para alcançarmos a emancipação espiritual, precisamos trabalhar, merecer, realizar a caridade. Assim, cada um ao seu tempo,
na sua velocidade, alcançará esse estado de plenitude e felicidade, característica dos espíritos purificados. Reflitamos nesta passagem e desejo a todos um bom domingo, um grande abraço a todos.